Olá, gente. A gente está aqui para mais um KMM Talk e o tema de hoje é Entendendo a Diversidade desde a Primeira Leitura. Você já vai entender um pouco mais sobre isso, capitão? Roda a vinheta. Boa! Gente, eu tô aqui hoje com convidadas super especiais. Primeiro, à minha esquerda, Cíntia Espósito, advogada, já é de casa aqui da KMM. Já. E ela tá aqui por um motivo especial que ela já conta, tá? Isso aí. Cíntia, o nome da Cíntia é um tanto grande, eu vou pegar minha cola aqui. Cíntia Maria Baggio de Luca da Cunha. Isso aí, prazer pessoal. Mais conhecida também como Doutora Tulipa. Isso mesmo. Boa. E Violet, como que pronuncia, Violet? Ludgero Shibuta. Ludgero Shibuta. Conhecia só por Violet Shibuta. Devia ter lido o nome antes, né? Mas, enfim. Então, antes de começar o nosso tema, eu vou pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho da história, brevemente, já introduzindo um pouco do nosso tema. A gente vai falar sobre diversidade e como que a gente fala sobre isso desde a primeira leitura de uma criança, né? Vamos lá, quem que começa? Quer começar contando a história dos seus Vou começar livros? Aqui, iniciar... que, na verdade, né, tudo isso começou quando, no insight aí, quando minha filha tinha 5 meses de idade, numa das madrugadas que vocês, como pais, bem sabem, eu busquei informações através de leituras lúdicas para ensinar determinados temas para minhas filhas, para minha filha, né, na época, e eu não encontrei. Então, essa busca me fez gerar um personagem. Aí foi inventada a doutora Tulipa, por que não doutora Cíntia? Porque na época eu estava fazendo meu doutorado, então não sabia se eu ia atuar. Daí eu falei, vai ficar perdida essa doutora Cíntia aí. E como eu gosto de Flor Tulipa, acabou, né, inventando esse personagem. Então eu tive a primeira edição do primeiro livro que eu lancei, que é O Reino Encantado das Chupetas, que é para as crianças ajudarem, né, a largar o hábito das chupetas. Depois veio A Janelinha de Guto, porque eu tenho muitos pacientes que não se reconhecem nessa fase de troca, tem dificuldade da aceitação da própria imagem, então é para desmistificar um pouco isso. Aí o terceiro livro foi em conjunto com 2 endócrinos pediatras aqui da cidade, foi um livro patrocinado pela Unimed, que é a respeito da saúde integral da criança, que é o Duda Papatudo. E agora, né, que a gente daqui a pouco vai ser a cereja do bolo, contar a história desse novo livro que todos aqui fazem, né, tem um pedacinho de cada um daqui. Todos aqui são culpados desse livro. Todos são culpados e a gente tem, né, um elo de ligação bem forte. Não sei se vocês pensaram que as 2 crianças, né, a Summer, são todos os meus pacientes, o Leopoldinho. Então, eu sou odontopediatra, né, dos filhos de vocês que estão aqui, tenho esse privilégio. Então, a minha história é assim, né? Um doutorado na área de controle de comportamento infantil, de clínica integrada, uma odontopediatria e uma graduação ligada desde o início, né, às crianças. E eu tô aqui para fazer a diferença, né, não só na vida das minhas, mas tentar um pouquinho, né, no de cada um de vocês e também da criançada lá fora. Muito bom, Cíntia. Muito bom. Violet, e a tua história? A Violet, a gente se conheceu no Sagrada Família, né? É que aqui na KMM... Quantos anos a gente tinha? Eu acho que eu tava na 3ª, 4ª série, por aí. Então eu devia estar numa série depois, ou 2. Acho que 2, e aqui na KMM tem muitos filhos da irmã Edith, entendeu? Então é sempre bom falar que a gente tá falando de Sagrada Família, que isso ajuda o pessoal a se identificar, tá? Bem, então, eu sou uma mãe, né? Na verdade, acho que esse é meu título principal. Desde que a gente se torna mãe, acho que isso acaba meio que ficando em primeiro lugar, não importa quem a gente era antes. Mãe vai ser sempre a nossa prioridade. Sou formada em administração e minha vida estava seguindo um rumo específico até que minha filha mais velha, na época, com 2 aninhos, foi diagnosticada com autismo. E aí, tudo começou a girar em torno dela e em torno de autismo. No começo foi algo meio difícil para eu ter que lidar, mas eu não queria ficar parada. Então, enquanto eu estava sofrendo ali com aquele desconhecido, eu quis agir
E eu lembro que, na época, eu tentei entrar em contato com pessoas que já trabalhavam com Instagram e que eu sabia que tinha uma criança autista, para saber um pouco mais, para conhecer um pouco mais. E eu lembro que as pessoas não eram nem um pouco acessíveis. E eu fiquei pensando em como eu me senti sozinha, não em relação à minha família, mas em relação a pessoas passando pela mesma coisa, informação, tipo, mães falando, faça isso, faça aquilo. Eu não sabia nada, me sentia extremamente perdida. Até porque é um assunto... O autismo é algo muito recente, né? A identificação dessa condição como autismo é muito recente. Sim, na verdade tem muitos anos atrás, né? O autismo é só agora. Não, tem já muitos anos, mas só agora que as pessoas estão falando mais e mais. E mesmo há 4 anos atrás, foi quando eu tive o diagnóstico, não era muito falado. Tanto é que quando eu soube de autismo, eu pensava em casos específicos de filmes e novelas e fiquei apavorada, porque como assim? Como que ela é autista se tudo que eu vejo no filme acontece diferente? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ler, e aí eu fui vendo que não era nada daquilo. Né? Eu acho que o que mais me chocou na época foi que eu lembro claramente, eu não lembro onde eu estava, mas eu lembro de ver algumas senhoras assistindo uma novela e nessa novela tinha uma menina autista e ela se apaixonava por um personagem. E essas senhoras falavam, vê se pode fazer uma menina autista se apaixonando. A autista só fica trancada em casa. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando eu li, ou quando eu vi que a Summer podia ser autista, eu fiquei pensando naquelas senhoras falando aquilo. E aí eu pensei comigo, não, eu preciso desmistificar isso, eu preciso mostrar para as pessoas que é diferente essa história toda. E aí eu comecei a usar o Instagram para falar mais e mais. E, consequentemente, para ajudar outras mães que estavam iniciando naquele processo todo, se sentindo perdidas como eu me sentia. Mas eu queria ajudar elas a cortar esse caminho dolorido que era. E é isso que eu tento fazer até hoje. Então, toda vez que chega uma mãe nervosa com o diagnóstico, eu olho aquela mãe e penso, nossa, mas daqui a pouco ela vai estar vendo tantas coisas boas, tantas conquistas dessa criança, logo, logo ela já vai estar bem. Mas que é um processo que precisa ser passado. Você tem que sentir aquela dor... que é luto, né? Que é a dor do desconhecido. Você tem esse luto, você se sente mal porque você não conhece. Depois que você começa a entender, eu particularmente, não sei se é porque eu falo todo dia sobre isso, mas eu acho extremamente fascinante como que a mente funciona, como que pensa, como que a gente lida. E, assim, é sensacional. É só dar uma chance, sabe, de aceitar, de ver, de compreender, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é o principal. É um assunto que tem muita desinformação também, né? E muita falta de conhecimento, independente do nível social ou do grupo, dos grupos sociais mais abastados, ninguém sabe nada sobre isso, então assusta, tem preconceito e eu acho que esse trabalho que vocês fazem, tanto a doutora Tulipa quanto a Violet, em relação a passar informação, é um passo muito importante em relação a isso, né? Porque realmente, até mesmo hoje tem pouquíssima coisa à disposição, muita desinformação, muita coisa errada. E pensar se a gente, que pelo menos nós aqui somos todos jovens, né? Eu acho que eu devo ser o mais novo daqui, né? Ou não? Sou. A gente já tem dificuldade de conhecer tudo sobre esse tema. A gente tem a obrigação do que a gente conhece fazer com que as novas gerações já venham com isso instalado de fábrica, né? Pelo menos já tenham esse tipo de informação desde o começo para aprender a respeitar e a tratar, né? Exatamente. Cíntia, contigo, conta a tua história. Bom, eu acho que aqui da CAIMEME eu já sou conhecida, até que já participamos, né? Então, acho que assim como a Violet comentou, eu sempre me defini muito com a minha profissão, sou advogada, já estou mais de 15 anos na profissão, formada pela Universidade de Ponta Grossa, Estadual de Ponta Grossa. E aí, até que, né, conheço meu marido, estamos há quase 20 anos juntos, né, entre namoro e casamento. Mas aí a gente sempre tinha o sonho de formar uma família, né, filhos e tudo mais. Até que o momento em que eu já estava aí com os meus 34, vou começar a denunciar a minha idade, 34 para 35 anos, né, resolvemos ter a nossa primeira... E veio a nossa primeira filha, que foi a Gia, né? E desde sempre uma menina muito amada, muito quista, a gente sempre quis, muito a família toda, né? E veio aquela loucura, né? Vida de advogado, então vamos lá, volto a trabalhar, escola e isso.
E aí, quando a Gia estava com 7 meses, eu engravidei da minha segunda filha, da Maia. Então, assim, foi tudo muito pertinho. Mas a Maia nasceu em fevereiro. Em março, a pandemia iniciou, né? Tivemos, então, todo mundo para dentro de casa, recluso. Foi uma época que a gente trabalhou muito, mas também a gente teve a oportunidade de estar mais próximo do dia a dia mesmo com os nossos filhos, de todo o desenvolvimento. Coisa que talvez eu demoraria um pouquinho mais para ver por conta da escola, mas a escola era dentro de casa. E aí eu começava a olhar e notava que a Gia sempre tinha alguns atrasos, mas tudo muito dentro do limite, né? Então, a Gia não engatinha ainda. Ela foi engatinhar faltando uma semana para o aniversário de 1 aninho dela. A Gia foi andar com 1 ano e 5 meses. E aí, 1 ano e 6 meses era o limite para uma criança andar. Então, sempre muito ali pertinho. Mas teve um dia que me chamou muito a atenção. Eu fiquei brincando a tarde toda com ela. E ela falou, acho que durante toda a tarde, umas 2 ou 3 palavras. E aí, eu falei, não, ela tem 1 ano e 4, 1 ano e 5, já isso não pode ser normal. Né? Ela não fala nada. E aí, eu comecei a pesquisar. E, né, advogado, sabe como que é? Pessoa insistente ali. Eu falei, será que se eu sou uma pessoa tão estudiosa e gosto tanto de estudar para o meu trabalho, eu não vou estudar a mais para saber sobre o que pode estar acontecendo com a minha filha? E aí eu fui estudar, e eu fiquei durante muitos dias, lendo muito, estudando muito, assistindo muitos vídeos e tudo mais, até que eu cheguei à conclusão, a Gia é autista. E aí, então, foi um choque inicial, realmente, pensar, né? Como a Violet comentou, porque você não tem muita informação sobre o que é o autismo, até então não tinha toda essa informação. E aí eu cheguei e falei pro meu marido, ainda eu sempre falo, peço desculpa para ele, porque eu sacaneei ele, fiz isso à noite, na hora de dormir. Eu cheguei e falei, amor, deixa eu te falar, a Gia é autista. E ele me olhou, eu falei, não diga nada. Vá pesquisar, estude, assim como eu fiquei muitos dias estudando, então depois a gente conversa. Ele ficou uns 4 dias muito quieto, certamente ele estava estudando, eu sei disso, e ele chegou depois de 4 dias e falou, sim, ela é autista. E então ali a gente já teve certeza do diagnóstico dela por tudo que a gente já havia lido. E assim como a Violet falou, né, você foi uma dos teus Instagrams que nos norteou realmente, né? Que é o Instagram Family On Board. E aí nós começamos também a buscar isso para começar a tentar entender, né? E na sequência a gente pode falar, né, contar um pouquinho de toda a luta que foi até conseguir chegar efetivamente ao diagnóstico, a ter realmente um diagnóstico para a Gia, aconteceu 6 meses depois isso, mas quando a gente teve o diagnóstico, tivemos a certeza, né, que o neuro disse que, e foi muito interessante porque o neuro falou assim, depois de uma consulta de 2 horas, ele falou, olha, pais, por que vocês estão aqui? Aí eu falei para ele, porque minha filha é autista e eu preciso saber o que eu posso fazer por ela. Porque tudo que eu fiz até agora não surtiu efeito nenhum. Eu preciso saber o que eu posso fazer por ela, né? Então, esse período do luto, eu já tinha passado e eu já estava no período de agir. O que é que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer de diferente para ela? E aí foi quando nós voltamos. E aí eu lembro de uma frase muito... Assim, a gente voltou, era em Curitiba, né? O médico. E aí eu cheguei em casa, a gente voltou quieto no carro, né? Pensando um pouco, passando muito um filme dentro da cabeça da gente, né? E aí eu lembro quando minha mãe chegou, eu falei para minha mãe chegou e falou assim, amanhã, quando a gente acordar, o que vai ter mudado? Aí eu fiquei olhando para ela, ela falou, o que vai mudar? Assim, o que vai mudar com relação à Gia? Vai ter mudado alguma coisa? A gente vai mudar o nosso sentimento? A gente vai mudar... Ela falou, pode ser que fique mais trabalhoso, né? Que a gente tenha que fazer várias coisas, mas vai mudar alguma coisa que a gente sente por ela? Eu falei, nem nada. Ela continua sendo a menina que a gente sempre amou, que a gente sempre quis, né? Então, ela falou assim, então isso não é um problema. Vamos tocar a vida, né? Então, aquilo me marcou muito, assim, e aí... Quando a gente, né, na sequência, fiquei mais 1 mês ali procurando tudo e aí eu falei, não, eu vou começar a falar publicamente sobre isso. Porque isso acaba que é um tabu para muitas pessoas, né? Muitas pessoas acabam que, sejam por questões sociais, sejam por qualquer outro tipo de traumas e tudo, as pessoas, elas ficam receosas em contar, né? Em falar, né? Uma coisa meio assim, não, meu filho é autista, mas eu não quero falar muito sobre isso. Eu falei, não, por que não, né? Eu vou publicamente abrir. E até porque uma vez que as pessoas saibam que ela é autista, vai ficar também muito mais fácil de talvez elas compreenderem algumas situações que a gente pode vir a passar e que eles vão ter mais empatia. Isso que vocês estão falando, né, é muito importante, só que eu, como mãe de 2 crianças típicas, isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi com a Violet numa dessas conversas nossa, né, a respeito do projeto. A gente se sente culpado do que a gente vai pensar ou de como ensinar os nossos filhos a tratar bem o de vocês.
E isso, a Violet tirou um pouco esse peso, essa culpa, e vocês estarem abrindo isso publicamente e falando do tipo, gente, me perguntem o que é isso, né? Eu falava pra Violet, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso forçar que minha filha seja amiga, eu preciso... Entendeu? Eu, como, né, mãe de uma criança típica que eu quero que saiba respeitar, a gente também, bem como vocês não sabem como agir, a gente também não sabe. Então, que tudo isso sirva para as pessoas que também têm curiosidade, querem mudar ou querem fazer com que as crianças cresçam, né, pensando a respeito, né, do respeito em si, vocês abrindo isso publicamente é muito importante, porque sai esses adjetivos de coitado, né? Ai, meu Deus, falou que tem... Ai, coitadinho da criança. Justo. Então, assim, para nós, é muito legal vocês darem essa abertura para que os pais também consigam entender isso, né? E administrar, né? Dentro daquilo da educação, dentro daquele conhecimento, mesmo que seja limitado, como tratar bem os filhos de vocês, como não desrespeitar os outros pais também. Então, isso eu acho muito legal, sabe? Isso é muito importante porque existe diferença, né? O autismo, ele traz características inúmeras que nenhum únicas, autista né? é igual ao outro. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho o meu Leopoldinho, meu menino de 4 anos, vai fazer 4 anos domingo agora. E é lindo, né? Precioso. Se você não sabe quem é ele ainda, né? Procure no Procure. Instagram, você vai soltar ele. E ele é autista. E ele tem características totalmente diferentes da Summer, da Gia. Totalmente diferentes. E às vezes, eu também, em uma ocasião, abri uma caixinha de pergunta lá, né? Me pergunte, como que eu posso instruir o meu filho, minha filha, a brincar com o Leopoldinho? Eu falei, cara, vai lá e tenta. Se ele tiver fim, ele vai brincar. Senão, é só não ficar bravo, porque ele, né? Então, só que são características de cada um. Tem aquele... E eu sempre esqueço o nome da autora, Violet, mas você deve saber daquele texto da Itália e da sei, Holanda. é muito lindo. Mas em resumo, né, depois a gente acha o nome da autora, a Paty me ajuda, a gente coloca na observação. Mas é uma história assim, uma família lá, um casal planejando uma viagem para a Itália, eles organizam tudo, são meses organizando. Aprende o idioma, o que vai comprar lá, onde vai, o que vai jantar, comer. Onde vai visitar. Extremamente planejado, embarca no avião... Faz lá o voo, quando pousa, tá na Holanda. Poxa, mas eu me preparei para ir para Itália e agora eu tô na Holanda. É ruim a Holanda? Não, tem um monte de coisa legal na Holanda. Então não é ruim, é diferente. Única coisa que você vai ter que se preparar de novo para um país diferente. Né? Uma língua nova, comidas diferentes, pessoas diferentes. Mas talvez você tenha que se preparar no percurso, né? Enquanto está acontecendo. E tá tudo bem. Exatamente. Né? E tá tudo bem também ser dessa forma. E isso, a gente tá falando tudo isso, e a gente tá direcionando para neurodiversidade, né? A gente começou falando sobre diferenças e tal. E a neurodiversidade é uma das diferenças. E a gente vê hoje, ano 2022, ainda tanta falta de respeito com outras diferenças, né? De todos os tipos, e com a neurodiversidade, que tem mais desinformação ainda, acaba que às vezes as pessoas acabam desrespeitando sem saber que estão fazendo isso, né? Então, pela falta de informação. Por isso que eu acho tão importante esse trabalho que a gente está promovendo aqui, né? Eu acho que o mais importante ainda, né, o que como a Cíntia falou, é se para nós adultos, talvez porque a gente também já vem revestido de muita coisa da nossa vivência, né? Então, são muitos conceitos. Tem que descascar, né? Isso, exatamente. Então, para a gente, muitas vezes, é muito complicado a gente conseguir lidar com isso, né? Mas as crianças, elas são muito simples. Então, eu sempre falo assim, para a criança é muito simples, você não precisa dar muito para ela. Ela é simples, ela leva a vida simples, né? A forma como ela enxerga as outras crianças é simples, né? Eu vejo a Maia, que ela, né, é uma criança típica, então a Gia tem algumas que a gente chama das estereotipias, né? Então, ela tá muito feliz, ela sacode as mãozinhas, e aí um dia ela falou, mamãe, a Gia faz assim, ó, e sacode as mãozinhas. Eu falei, ela tá muito feliz, filha. Dela olhou... É isso aí. E começou a pular e fazer assim junto. Então, assim, as crianças, elas são muito simples. Então, se você direciona elas, que desde sempre elas entendam que essas diferenças, elas existem e que está tudo bem um ser diferente do outro, isso não vai fazer com que eu não queira ser amigo dele ou não,
esse é o caminho, né? As crianças, elas são muito leves, então até a gente tem uma isso. historinha esses dias na escola do Leopoldinho. Uma mãe lá, foi assim que o Leopoldinho contou uma história para a filhinha dela, uma história super legal. Daí a Karine perguntou, né, mas que história? Ah, não sei, ele contou em outra língua. Amor. Então, foi super legal a história. Mas isso foi super legal. Só não entendi, porque estava em outra língua, né? Mas e eu acho que foi justamente pensando nisso que daí eu e a Cintia, a gente veio nessa ideia do livro. Porque, assim, a gente não quer que... Eu falando como mãe atípica, né? A gente não quer que todo mundo vire melhor amigo. Eu não quero que todo mundo vire melhor amigo da Summer. Isso. Mas eu quero que todo mundo aceite o jeito que ela é, respeite o jeito que ela é, entenda por que ela age de tal maneira, não tire sal. É isso que a gente quer. Sim. Porque, por exemplo... Eu gosto de determinadas pessoas. Tem outras pessoas que eu não vou me dar bem. E tudo bem, porque, né, a vida são é assim. gostos, né? Então, por que com a criança a gente tem que forçar ela a ser amiga dos outros? Não é esse o objetivo. Mas, né, de aceitar. Ou, por exemplo, um fato muito bonitinho do livro ali é que as crianças, elas vão agindo no impulso, né? Muitas vezes, por exemplo, de casa e tal, mas, no geral, é por impulso. E se tem outras pessoas ao redor conseguindo conciliar e lidar com aquela situação, às vezes a gente pode acabar com algo que no futuro ia ser um problema gigante, acabar logo ali, né? Com um simples comentário, tipo, é o jeito dela... Ela gosta de fazer isso, ela tá feliz assim. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Você não gosta de pirulito? Então, ela gosta de pipoca. O outro gosta de bala. Imagine se todo mundo quisesse pipoca. Ia acabar todas as pipocas do mundo. Sabe? Então, tipo, usar essa questão de tirar isso de... Ai, não chegue nem perto. Ai, nem olhe. Né? Por exemplo... Isso, não pode olhar, gente. pode olhar. Gente, se passa alguém cadeirante ou alguém, né, que tá, sei lá, teve algum problema... Todo mundo olha. E a gente... Não pode olhar, não pode olhar, não pode olhar. Mas qual que é o problema de você olhar? Só que não precisa olhar ou com dó, né, da pessoa, né? E não precisa também... Ai, meu Deus, vou lá... Não, mas tá tudo bem. E, a pessoa né, tá só passando. Tá só passando e deixa ela passar e tá tudo bem. Agora, antigamente era assim, né? Passava alguém... Ai, não olha, não pode chame olhar. pra brincar, não encosta. Não pode. Muita coisa. Até eu falo assim, quando a gente mesmo pode tentar lembrar isso, acontecia muito, né? Com quantas pessoas com algum tipo de deficiência ou que estudavam com a gente. Você tentar lembrar, você vai ver que o número é muito baixo, né? Então, tinha muito disso da família esconder, não levar na escola, da família não colocar na escola, né? E aí, hoje, vem ao revés disso, né? Ao contrário, não. As escolas estão cada vez mais... Como receber essas crianças, como fazer isso, né? Ter todo esse coletivo, como é que a gente introduz esse assunto com as outras crianças também, né? Para que elas entendam, elas aceitem e elas acolham, né? E amem aquela criança do mesmo jeito, né? Então, sem precisar esconder. Né? Porque a criança, ela quer saber. E ela vai perguntar, mãe, por que ela chacoalha o bracinho? Isso. Por que eu falo com ela, ela não me olha? Por que ela não me responde? Então, às vezes, uma frase simples, tipo, filha, continue tentando. O importante é você tentar. Vamos perguntar para a mamãe dela como que a gente pode chamar a atenção dela para brincar. Como que a gente pode chamar, como que a gente pode fazer. E isso que eu sempre falo, a única... Né, as pessoas perguntam, mas como agir com uma pessoa atípica? Não só de autismo, mas né, uma pessoa qualquer pessoa. É só dizer oi. Né? Então, você chega, por exemplo, vê a criança que está cadeirante. Chega lá e dá oi. Se a criança não souber responder, a mãe, com certeza, vai ter um adulto ali do lado. Ela não fala, a tia vai responder por você. Tem outras pessoas que vão estar ajudando e né, liderando ali. E é simples, é só dar oi e começar. E a criança tem eles querem aprender, eles querem conhecer. Tem um personagem que é o Guto. E ele é o menininho de uma das protagonistas da história, que é a Cici, que foi a minha filha, né? Na época que ela tinha 5 meses, então eu imaginei ela mais velha. E a minha filha agora, com 5 anos, ela quer saber porque o Guto é cadeirante. Ela quer saber o que aconteceu com o Guto, só que eu não inventei nenhuma história do Guto. O Guto tá lá, né? E daí ela fica, mas como assim? Ele nasceu assim ou ele teve um acidente? Então, assim, eu preciso de ajuda até pra gente inventar uma história. Dá pra colocar sugestões aqui nos comentários. O que aconteceu com o Guto? Inclusive, a gente, né, foi uma das conversas com a Si, que a gente colocou um cachorrinho cadeirante porque existem, gente. Sim. Cachorros que usam cadeira de... Eu não sei se chama cadeira de roda,
mas existe uma rodinha. Eles usam aqueles carrinhos de adaptação, os carrinhos né? de adaptação. Então, assim, é incrível você ver isso, né? E qual que é o problema de querer saber o porquê do Guto, tá? E eu fico, meu Deus, tem que inventar alguma coisa logo. Mas tudo que a gente vê sobre esse tema de diversidade, independente de qual diversidade a gente está falando, para mim só vai ter solução de longo prazo na educação, né? Então é só quando a geração que estiver no poder, vamos dizer assim, ou estiver influenciando, tiver mais discernimento. Sem entrar no mérito, mas como que aconteceu esses dias em relação ao rol taxativo, né, plano de saúde? Porque é falta de conhecimento, né? É falta de conhecimento para ter uma decisão dessa, ter votos nesse sentido. Então, eu vejo que o que a gente pode fazer verdadeiramente para que as ações no futuro sejam efetivas, para que tenha mais respeito, um olhar mais cuidadoso para a diversidade, é a educação, né? Então, eu acho que esse projeto que a gente está falando aqui, que a gente está deixando no suspense por enquanto, né? Mas é um livro infantil que trata justamente sobre diferenças. E eu queria entender, assim, a Cíntia contou a história dela, a Violet a dela. Onde que vocês se encontraram? Tá certo que vocês estão aqui na metrópole de Ponta Grossa, mas como que vocês se conectaram e decidiram seguir com esse projeto? Qual que foi a motivação? Comece pelo teu, que o teu foi antes, né? Então, tudo começou quando eu precisava levar a Summer no dentista. Isso, a gente tá pensando igual, foi isso mesmo. Não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos essa questão de saúde é bem diferente e tal. E eu sempre fico com o pé atrás com qualquer coisa, então eu gosto de ver tudo brasileiro. Até só fazer um parênteses aqui. A Violet mora nos Estados Unidos, só que daí, pra ir no médico, ela vem aqui, pra ir no dentista, ela vem aqui, pra fazer a unha, ela vem aqui. Então... Eu adoro tudo, fazer coisa... Todo esse tipo de serviço, o Brasil, sério, não dá de 10-0, com toda certeza. Eu acho que esse calorzinho brasileiro, assim... Quentinho no coração. Faz muita diferença. E aí eu mandei mensagem para a doutora Tulipa, expliquei minha situação e falei, a Summer é autista, né? Ela... Não sei como que ela vai agir no dentista, se ela vai sentar na cadeira, não sei. E a Cíntia foi super querida, ela fez uma consulta extremamente pensada na Summer, e isso me chamou muita atenção na época. Ela mandou, antes da gente ir na consulta, ela mandou um vídeo falando, oi, Summer, eu sou a Cíntia, né, pra eu já mostrar, olha, Summer, essa é a doutora Tulipa, a gente vai lá ver ela. Disso. E ela colocou... como que isso, né, jaleco? Como que é? É o sobre jaleco, né, que a gente chama. E ela colocou azul... Se fantasiou de dentista? Se fantasiou de dentista pra mostrar pra Summer. E a Summer ama azul, né? Falou, olha, ela tá com um vestido azul, olha que coisa mais linda. Então, quando a Summer chegou no consultório, não sei se você lembra também, que daí tinha no chão... Ela perguntou, o que a Summer gosta? Eu falei, ela gosta de letra, de número. E aí ela colocou no chão, tipo, como se fosse, tipo, pegada, um caminhozinho pra Summer seguir, com as letrinhas, e a Summer foi lá pegando. E da hora que ela viu a doutora Tulipa lá, ela olhou pra mim e falou, falou em inglês, né, no caso. Falou, mulher de vestido azul. E aí eu falei, sim, a doutora Tulipa. E aí, com todo jeitinho, com todo cuidado, ela foi avaliando a Summer, e a Summer, né, agiu super bem. E aí, depois a gente começou a conversar mais, né, que foi surgindo a ideia. Quer continuar aí? Eu quero. Na época você não era tão famosa, isso eu quero deixar bem claro, porque vão ver a quantidade de seguidor que essa pessoa tem, vão achar que eu tinha muito pouco, acho que eu devia ter, acho que eu tinha acabado de bater 10 mil seguidores. Então, você tinha menos que eu lembrei, porque, né, às vezes a gente até se constrange, eu vou oferecer uma coisa, a pessoa tem um monte de seguidor, parece até, mas isso é uma coisa que eu guardei na minha memória, né? Você queria fazer um collab. Antes dela ser famosa. E daí eu lembro, eu tenho uns insights, assim, parece que o Espírito Santo... E daí eu falei, gente, eu tenho... Isso eu não contei pra ninguém, mas eu tenho já uma história pronta. Só que ainda não digeri essa história. E daí eu falei, nessa busca, né? Eu falei, gente, por que não fazer uma história, não odontológica, que me deu né, uma enjoada, mas com algumas informações da minha parte, como mãe de típica, plus... mãe de atípica, para
nossas crianças. E vai buscar literatura e a gente não encontrava. Então, a gente foi lá na casa da minha mãe, né? Com as crianças de um lado, os dois eram bebês. E a gente tentando conversar, eu falei, toma, dei os meus livros e falei, vai embora, porque você estava indo para os Estados Unidos, né? E a gente começou ali. Então, pandemia... Então, foi bem difícil, mas assim, a gente fazia as reuniões, aí a gente fazia esboço do livro, né? O que a gente... Então, assim, esse livro, o trabalho do Teodoro Guilherme, né? Maravilhoso. Ficou lindíssima a ilustração, mas o que a gente quer dizer é que cada desenho e cada coisinha na folha foi pensado e esboçado por nós duas juntos. Então, atualização, conhecimento... né? A gente trocava. Falar, como falar. E a cereja do nosso bolo foi que a gente escolheu, né, retratar através de cachorro. Porque colocar uma criança, às vezes com alguma estereotipia, tem ali um cachorrinho que é de idade e não tem dente, aí colocar um desenho de um senhor banguela. Sim. Então, a gente achou que não ficasse tão delicado, né? E as crianças, elas se reconhecem através das cores de pelagem, das diferentes raças. Sim. Então, assim, isso, né, o que a gente falou... Não, vamos usar os cachorrinhos Jujubinha, que é a cachorrinha do Guto e da Cici, contando a história. E fica muito mais fácil da criança entender, porque... eles têm cachorro, né? Muitas crianças têm cachorrinho. Ou se não amam cachorros. Né? Amam cachorro e, às vezes, eles sabem que tem cachorro da mesma raça e os cachorros da mesma raça são diferentes um do outro. Eles sabem, esse é o meu, aquele é do vizinho. Sim. Então, isso que é interessante. Eles conseguirem ver em algo que eles amam, que são os cachorrinhos, essa diferença entre eles. E por mais que o livro não seja especificamente, né, pro autismo, ele tem algumas características que vocês já devem ter observado. Então, né, ele é azul. Então, a Pipoca, né, que é a nossa protagonista também, junto com a Jujubinha, o lacinho dela é azul. Então, a gente também deu uma puxada, né, o que a gente queria, o coração retratando atrás, né, ali o finalzinho que tem. Então, assim, são detalhes sutis, mas para quem entende, que vai... Tudo foi pensado. Tudo foi pensado, exatamente isso. Cada detalhezinho, né, Vaio? E algo bem interessante também foi a ideia que a gente teve de colocar o livro bilíngue, o livro bilíngue, né? Parte em português, parte em inglês. Muitas crianças autistas amam aprender inglês. Um exemplo perfeito é o aqui. Leopoldinho. Que fala outra língua. Ontem eu até mandei pra minha família, eu recebi uma mensagem da Karine, eu estava num evento na universidade, ela me mandou, ele voltou a falar coreano. Como assim, cara? Como assim? E de vez em quando dá uma dessa. Não, agora já tá tudo bem, tá no inglês já de voltou novo. Já estamos em casa. Tá tudo tranquilo. E não só crianças atípicas, né? Mas o inglês é um idioma mundial. Sim. E tem muitas crianças já aprendendo a falar, já aprendendo a ler, já aprendendo, né? Um idioma novo. E a gente pensou, por que não? E por que não transmitir isso de forma mundial? Tem muitas pessoas que seguem a gente de outros países também. Sim, claro. Então, por que não? E ficou muito fofo. E assim, é uma forma que você também faz com que, eu sempre falo, né? O poder de um livro, né? Então, numa era que a gente vive, que é tudo digital, né? Na minha área, por exemplo, o livro é uma coisa que a gente gosta muito. Então, você pode encontrar muitas coisas no Google, mas é diferente você pegar uma obra e você ler de algo que foi escrito lá no começo de quem entendia daquilo naquela época. Então, eu sempre digo que o livro, ele é algo que fica eternizado, né? Então, assim, daqui 10, 15, 20 anos, muitas informações que talvez estejam online, eles possam se perder, mas um livro não. O livro, ele pode ser passado de pai para filho, o livro pode ficar dentro da família por gerações. Então, e ainda mais ele sendo, né, nos dois idiomas, em português, que é onde ele foi lançado, mais no inglês, que é o idioma mundial. Então, ele pode chegar em muitos lugares. Então, eu posso presentear alguém que mora do outro lado do mundo e essa obra vai estar lá, alcançando aquela outra pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então, você deixa de só estar aqui, né? E ele se torna realmente global. Então, acho que isso aí é fantástico, mas fica para sempre, né? Uma obra que fica para sempre. E aí, vocês gostam do livro, né? A gente adora livro. Não, e ele tá muito caprichado, né? É lindo. A qualidade das ilustrações, a qualidade não sei se é do papel que fala, mas a qualidade do livro tá muito boa. Mas assim, a gente tá lançando esse livro, certo? Isso mesmo. A gente tem um evento... O que, Paty? É pra eu mostrar lá? Paty. Fechou. A gente tá lançando, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o lançamento.
Que dia, onde, como, quando? Então, a gente ficou muito feliz que deu certo, né? Um dos meus principais objetivos de ter vindo para o Brasil era para o lançamento. Eu vim em janeiro desse ano para cá, por diversos motivos, e a gente combinou, não, a próxima vez que você vier, vai ser o lançamento. E a gente super se empenhou para terminar tudo, para conseguir organizar tudo. E aí a gente finalmente conseguiu, né? E nossa, foi assim um mix de sentimentos. O pré-lançamento não. O lançamento será dia 21 agora, na terça-feira, a partir das 6 horas, lá no Shopping Palladium, na Livraria Curitiba. Estão todos convidados e a gente está muito animada. Compareçam para garantir o seu livro, porque tá lindo demais. Estará esperando. Com autógrafo. Com autógrafo, né? claro. Autógrafo. E eu sei que, na KMM, eu sei que esse podcast aqui, ele tem vários públicos ali externos, mas eu sei que na KMM tem alguns pais, algumas mães que estão investigando, nesse momento, a neurodiversidade em seus filhos. Acho que, independente disso, é muito legal que todo mundo que tem filho tem um monte. A KMM virou um parque de diversão. Aqui, quando faz festa, tá mudando a geração. Antes a gente fazia festa aqui, era touro mecânico. Agora já precisa de bolinha, pula-pula. Então tá mexendo. Então é uma literatura muito legal para divertir e ainda ensinar, né? Então, dia 21 de junho, Isso. próxima terça-feira, no Shopping Palladium. A partir das 6. Só que assim, você sabe que o nosso público aqui, ele é mundial, né? Ele tem pessoas de vários lugares do mundo. E quem não está em Ponta Grossa, como que vai comprar esse livro? Isso a gente vai colocar em plataformas online. Então, a Vaio vai levar alguns exemplares para lá, mas a gente vai ter plataforma, se Deus quiser, né, Vaio, de vendas para todo o público aí do mundo inteiro. Então... Mas a gente vai colocar para vender online logo, ou você não esperar? Não, a gente vai lançar e logo, mesmo. Imediatamente já ter... Tem o site que vai ter a venda, né? Os livros no dia já, né, do lançamento. E a gente quer colocar na plataforma, no Amazon. E... Isso pro mundo. E pro mundo, com certeza. Muito bom, gente. Muito bom. Isso aí. E eu acho assim, quem não for muito rápido vai ficar sem a primeira edição, né? É bom correr. É bom correr, porque elas já estavam, antes de começar aqui, elas já estavam fazendo conta, não? Porque já estavam contando, tá aqui. Só que elas convidaram já, por exemplo. Já deu. Já ficou aqui, já deu. Já complicou. E aqui, né, o que a gente fala, meu Deus, foi tão especial essa frase que vocês leram na capa, que é a frase, né, de impacto e realmente... Eu já começo a chorar, porque aqui vale o nosso agradecimento. Cíntia, aí eu vou pedir para você ler essa frase. Isso daí vai dar um corte, Paty, tá? A gente vai fazer a divulgação do podcast com esse corte da Cíntia falando essa frase. Vai lá, Cíntia. Quando você nasce num mundo no qual não se encaixa, é porque você nasceu para criar um novo mundo. E é isso, né, gente? Que nós sejamos essa pessoa que não se encaixe, né? Para criar algo novo. Para criar um mundo novo aí para as nossas crianças. Tô inteira arrepiada aqui. Eu também. Você também. Para as nossas crianças, para todos aqueles que tiverem o prazer de encontrar nossas crianças, que nós sejamos esse tipo de pessoa mesmo, né? Que façamos diferença. Eu e a Violet, não sei se a Violet quer fazer as honras de, né, agradecer a empresa KMM. Fale que senão eu choro. Eu tô hoje super emotiva. Então, vocês foram as pessoas que mais acreditaram nesse projeto, né? A gente eu lembro que a gente estava pensando como que a gente vai abordar isso com outras pessoas, porque a gente é tipo o nosso filhinho, né? A gente tem um amor muito grande por esse livro e a gente pensou, não, tem que ser pessoas que a gente considere muito especial, muito, né, do nosso coração mesmo. E quando a gente pensou em vocês, foi tão interessante que, sabe quando tudo vai encaixando? Tudo aconteceu como tinha que ter acontecido, foi dando certo como tinha que ter dado certo. E vocês toparam a ideia, assim, na hora, aceitaram tudo que a gente foi conversando. E não tem... Eu acho que todo mundo que fez um livro sabe a emoção que é quando alguém confia no que você está tentando fazer. Claro que é também o dinheiro em si, mas é isso que a gente quer que vocês entendam.
que o nível de responsabilidade que nós duas temos frente a esse projeto, quando tem pessoas por fora que acreditam nele, é muito maior. Então, assim, o Leopoldo nem viu ainda, né? Mas tem um recadinho no final para você, para tua esposa, para o Leopoldinho, que para mim foi a maior declaração que vocês puderam fazer na vida do filho de vocês. Porque acreditar que realmente tem poder para mudar e para um mundo que ame o filho de vocês, que ame a Summer, que ame as minhas filhas também. Então, para mim, foi a maior declaração. E se algum dia eles tiverem noção disso, eu tenho certeza que eles vão ser muito gratos pelos pais que eles têm. Com certeza. A gente fica emocionado quando fala dos nossos filhos. Aí depois você corta essa, tá? Mas sabe pode falar, desculpa. Eu ia dizer assim que na verdade nada é por acaso, né? Eu falo assim que Deus sempre alinha tudo, né? A Cíntia, eu lembro que... E olha só, né? Eu não entendi isso. Eu já conhecia ela. Crescemos na mesma cidade, né? Mas quando eu tive a minha segunda filha, a Maia... Eu estava na maternidade e me entregaram a carteirinha de vacinação dela, que tinham vacinado ela. Na hora que eu peguei a carteirinha de vacinação, não sei se você lembra disso, eu abri, eu falei, não é a carteirinha de vacinação da minha filha, isso aqui é de uma outra criança, que se chama Isadora. E aí eles falaram, mas você não é a Cíntia? Eu falei, sim, mas eu não sou a Cíntia Baggio, eu sou a Cíntia Espósito. E aí eu falei, mas eu conheço ela, onde que ela tá? Ela falou, tá naquela quarta. Eu falei, eu vou lá entregar a carteirinha pra ela. E a primeira visita eu bati na porta dela, bati lá, entreguei a carteirinha, falei, trocaram nossas carteirinhas, né? E entreguei porque a Maia de um dia e a Isadorinha do outro, né? Do dia seguinte. E aí, naquele dia, eu comecei a te seguir nas redes sociais, e daí, quando a gente teve a questão da Gia de ter que levar numa dentista, foi exatamente isso. Então, todo o preparo e todo o carinho antes, né? E sempre perguntando e tentando entender. E daí, quando veio toda a questão mais pública, né? Sobre o autismo. Então, daí a Cíntia, né? Virava e mexia, eu falava, ela me perguntava uma coisa, outra. Então, assim, muito mais do que... Não é nem como você falou, de dinheiro, subsidiar. Claro que isso faz parte. E a gente sabe que, né? Nada sai do papel se não tiver realmente um apoio. Mas é o amor e o carinho de vocês, mas principalmente o coração disposto, né? Não é todo mundo que tem um coração disposto em passar uma noite, em abdicar de tempo com os seus próprios filhos, né? Da sua profissão. Tanto que quando a Karine, né? Agora eu tô lembrando. Karina ou Karine? Karine. Tá certo? Então, eu falei certo. Quando a Karine, ela falou, não, eu super topo. Eu falei, não, ela não vai topar sem antes ver. Né, vai? Eu falei, não, eu vou. A Cíntia já tinha visto que fez uns detalhes ali no livro. Mas aí eu falei, não, eu não quero. Mas quando a Kari veio eu falei, eu não quero falar... nada sem você ver e sem realmente... Mas é porque a gente acredita na ideia. Mas eu acredito assim, e até isso é algo que eu aprendi... Nos negócios, né? Na jornada empreendedora que a gente tem, que ideia todo mundo tem. Eu aposto que um monte de gente que está vendo a gente conversar aqui fala, pô, mas eu tive ideia uma vez de fazer isso. Cara, ideia, e para mim ideia não vale nada, entendeu? O que vale é a execução, e vocês executaram. Então, antes da Karine terminar a frase, eu falei, sim, tá, mas você nem sabe quanto. Eu falei, cara, mas sim, porque... Do jeito. Porque elas executaram. Todo mundo fala que vai fazer, todo mundo tem intenção de fazer, todo mundo tem ideia, mas ninguém executa, né? Ninguém tá, como a Cintia falou, ninguém tá disposto a deixar de se jogar no sofá e ver Netflix para fazer o negócio, ninguém tá disposto a deixar um tempo de lazer para se dedicar a algum negócio que tá olhando ao longo prazo. Isso daqui é uma ação de longo prazo. Tá? O resultado desse trabalho de vocês não é um resultado que vai surgir mês que vem ou ano que vem. É um resultado para daqui 10, 15 anos, quando a gente vai ter adolescentes com outro tipo de consciência. Exatamente. E tal. E plantar um negócio que vai demorar 15 anos para ter resultado é coisa de gente que tem outro tipo de cabeça. Por isso que a gente não precisa nem ver para topar, né? E pelo capricho que vocês têm no que vocês fazem, né? Então, a gente acompanha vocês. Visão, né? Então, não tem... óbvio que olhando materializado assim é lindo e está muito bem feito, mas só o fato da execução eu acho que já vale qualquer investimento, né? E nas próximas edições, todos os apoiadores que virem, eu tenho certeza que se parar para pensar nisso, né? Cara, ideia todo mundo tem. E aposto que já tiveram muitas outras ideias e que vocês não executaram, né? Essa aqui, vocês tiveram ideia, vocês executaram. Com toda a dificuldade que tem. A Violet, sei lá, lá na parte de cima do mundo, né? E a Cíntia aqui. Ambas com 2 filhos, né? Então,
com as profissões, com o dia a dia, marido que enche o saco também de vez em quando, né, e tal, e ainda botaram de pé o negócio. Para mim isso tem muito valor, né? E novamente, não é um negócio que está botando de pé para colher ali na frente. Não. Então, Sim. é que vocês estão plantando. Então, plantar é opcional, a colheita é obrigatória, né? Então, vocês já plantaram. Agora, daqui 15 anos, a gente vai olhar para trás e vai saber que se um adolescente tiver uma cabeça diferente em razão do que vocês fizeram aqui, isso já são vetor de transformação, né? E o quanto que esse livro, né, o fato de você ter um livro também é uma porta de entrada muito fácil, por exemplo, em escolas, em lugares que talvez a informação, de uma maneira mais clara, é difícil chegar, né? Às vezes é difícil você pensar em ter uma palestra com uma psicóloga que vá lá falar com as crianças sobre diversidade, mas um livro é algo que as crianças todos os dias estão na mão, dentro de uma escola, seja uma escola, né, uma escola menor, uma escola maior, uma escola daqui, do bairro, uma escola que tem muitas sedes, mas é muito fácil do livro chegar na mão das crianças. E elas prestam atenção, elas leem, elas sabem disso. A gente não falou, mas tem umas notas de rodapé, né, no livro, que são direcionadas para os pais. Então, para aqueles que são, né, contadores de história, que a gente chama, né? Então, a pessoa que for ler o livro para a criança, né? Está em letra bastão, que a gente chama, então, para a criança que já está iniciando o processo da alfabetização. Mas tudo que está na nota de rodapé são informações técnicas que a gente procurou se atualizar ao máximo, né, Vaio? Que são também para os pais sentirem o quentinho no coração, né? Ou saberem... professores, pegar esse material e como que eu vou usar isso aqui dentro da sala de aula? Então, ele acaba, né, ajudando nisso, né, nesse caminho. Como eu posso trabalhar essa página com o meu aluno? Isso. Né, a avó com o neto, os pais com os filhos. Então, esse foi um diferencial que a gente queria fazer também, né? E eu acho que o mais fofo disso tudo é que a criança, ela começa a identificar. E, por exemplo, a Pipoca ali, que é supostamente a cachorrinha autista, Summer. Que é a Summer. Eu quero que, por exemplo, a Cíntia olhe esse livro e fale, olha, a Pipoca é igual a Summer da sua escola, olha que fofa. Ela também faz assim, né? E se alguém estiver dando risada dela, o que você vai fazer? Eu vou proteger ela. Então, é esse o objetivo, sabe? Da criança conseguir se identificar com algo tão fofinho. Porque quem não ama cachorrinhos, né? Então, a gente ficou muito feliz com toda a ideia, com toda a execução, com vocês. Então, a gente não tinha como a gente não agradecer. Todas as pessoas por trás, porque quantas vezes passou na revisão de texto para o Brasil, a gente, né, do português. Então, a gente muda uma palavra, vai para a revisão de texto de novo, né? Português, vai para o inglês, passa pela Violet, vai para a revisão do inglês. Então, assim, foi muito truncado, né, Vai? Esse processo, para mim, foi o mais desgastante. Porque a gente alterava o sentido da frase. Daí, no inglês não faz sentido, né? Então, assim, essa parte, né, de produção do livro foi desgastante. E a gente olhar, assim, né, agora, o livro impresso, eu falei, meu Deus, eu nem acredito. Um filme. Nossa, mas parece que foi tão fácil, né? Faz 2 anos aí, ó. Sim, se vocês acharem algum erro, guardem no bolso. Nem conta pra nós. Dá um descontinho. Eu vi esses dias um cara assim, para sugestões e elogios, me manda aqui no inbox. E para críticas, manda para não quero saber da tua crítica, @ Mas fica para você. Fica para você. Guarda aí, né? Boa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Acho que a gente aprendeu muita coisa hoje aqui com esse papo. A Violet, convidada internacional do podcast. Isso. A Cíntia, pela primeira vez, todos aqui, a Cíntia não, você já participou. Eu já participei, então, aqui no estúdio não, né? Você aqui no estúdio não, participei online. Então, vocês estão sempre convidadas para falar aqui com o nosso público. E é isso, gente. Obrigado. Como que eu encontro vocês nas redes sociais, por favor? O meu é @familyonboard. Family on Board. Você fala lá da Summer, do Stefan e de viagens. Sim. E da meia do Marcel. E da meia. Esse a gente é internacional. Por favor, essa moda. Boa. Cíntia, como que a galera te acha? @doutora, que é DRA, _tulipa. Tulipa. Boa. Isso lá mesmo. Você fala sobre a rotina com as minhas filhas, as rotinas de atendimentos, saúde integral da criança, acolhimento, novidades infantis, estamos por lá. Boa.
Cíntia, você quer passar o teu Instagram? Você Claro. Não, eu passo o Instagram, até porque, como eu falei, né? Não tenho todo um talento aí de influenciadora, sim. né? Por favor. Mas também eu sempre tento colocar toda a informação, A verdade, né? A verdade, exatamente. @Cydessa, CYDESA. Então, lá também eu conto um pouquinho, também falei já sobre a rotina da Gia e a rotina da nossa casa, né? Então dá para te seguir que você não vai ficar falando de legislação fica lá. trabalhista lá. Não, lá não. Boa. Aí esse Coisa é no gostosa de escritório. Não, isso é pra... a gente separa um pouquinho ali. Boa, obrigado, gente. Prazer receber vocês aqui. Uma honra. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, o contato delas ficou aqui, chama elas lá. E manda aqui embaixo se tiver alguma dúvida que eu procuro elas para responder daí. Beleza? Valeu! Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada.